É um fato bastante simples esse. O fato de que a vida, para a maioria de nós, consiste de problemas. De tal forma que, em meio a confusões e a diversas formas de sofrimento, que são estes problemas, nós estamos em busca de uma solução. Assim como a vida consiste em problemas, nós queremos resolver esses problemas. E aquilo que nós temos como primeiro expediente para a solução dos problemas que nós temos é a ideia da busca de uma ajuda a partir do conhecimento e da experiência. Nós sabemos que quando temos um problema técnico de algum tipo em nossas vidas, nós buscamos no conhecimento a solução para aquele problema. Se eu tenho um problema no carro, eu vou em busca de um mecânico, de uma ajuda de conhecimento técnico para a solução daquele problema, porque eu não sei nada sobre isso. Eu não conheço mecânica de automóvel. Se eu tenho um problema de eletrônica, eu procuro também um técnico, um especialista naquela área. Aqui, quando nos deparamos com problemas internos, psicológicos, com desordens emocionais, sentimentais, nós também vamos em busca de uma ajuda. Em geral, podemos ser ajudados, mas depois precisamos de outros atendimentos. Portanto, a busca deste suporte para lidarmos com os problemas que temos na vida é algo muito comum. Aqui nós queremos investigar com você a não necessidade do conhecimento. Uma vez que o conhecimento pode nos dar esse suporte para resolver assuntos técnicos que naturalmente podem voltar a acontecer. E a assuntos psicológicos. Então, nos deparamos temporariamente com um alívio ou uma libertação temporária deste quadro ou daquele outro quadro. Mas aqui com você, nós estamos investigando a verdade sobre o eu, sobre o ego. Aqui nós estamos investigando a possibilidade de uma vida livre, tanto do conhecimento técnico quanto da experiência psicológica, para lidar com os problemas dentro de cada um de nós. Todo suporte técnico ou todo suporte psicológico podem favorecer, mas não resolvem a questão do ego, a questão do eu. Apenas a compreensão da verdade, a ciência da realização, daquilo que você é, essencialmente, representa o fim para todos os problemas e, portanto, para as confusões e sofrimentos diversos que nós conhecemos, que nós temos. Portanto, estamos com você explorando a questão do encontro com a sabedoria. É diferente do encontro com o conhecimento e com a experiência. Há uma diferença entre a presença da sabedoria e a presença do conhecimento. O conhecimento é algo que se adquire.
assim como a experiência. A presença do conhecimento e da experiência é a presença da memória. Isso nos dá uma formação de ação condicionada, de ação padronizada pelo saber, pelo conhecer. Nós ficamos sempre dentro de uma limitação quando estamos lidando com o conhecimento e com a experiência. Enquanto que a ciência da verdade é a presença da sabedoria. A verdade é algo definitivo. É um encontro com o novo. É a presença do desconhecido. Você não nasceu para simplesmente adquirir conhecimento e experiência. Essa aparição neste sonho chamado vida é para o florescer ou o despertar da sabedoria, desse verdadeiro encontro com a verdade. É a compreensão da verdade, é a ciência da verdade, que de fato nos confere a vida. A verdadeira vida é a vida divina, é a vida deste ser. Não há problemas aí, não há confusão e sofrimento. Você nasceu para a bem-aventurança, nasceu para a felicidade. E aqui estamos com você a cada um desses encontros, insistindo nisso, na verdade daquilo que somos, quando a ilusão não está mais presente. Assim, nós precisamos da verdade, que é a presença da sabedoria divina, da sabedoria de Deus. Essa é a presença da sabedoria espiritual. Quando você lida com a vida, esse seu lidar com a vida, ou ele ocorre a partir do conhecimento e da experiência, desse modelo de experiência psicológica e de conhecimento técnico, ou esse lidar com a vida é em linha com a vida. Em linha com a vida, no fluir com a vida, está presente a presença da sabedoria, que não é a presença do conhecimento, nem da experiência, mas é a visão do desconhecido. O desconhecido é essa realidade presente além da mente. Uma vez que a presença do conhecimento e da experiência é a presença da memória, é a presença do condicionamento. Aqui estamos enfatizando com você, estudando isso, a possibilidade de uma mente livre do passado e, portanto, da memória, do conhecimento e da experiência. A mente capaz de atender o momento presente sem a ilusão de uma identidade, que se vê presente se separando da vida, que é o eu, o ego. Essa clara visão é a verdade da sabedoria espiritual. É algo presente quando há a verdadeira ciência de Deus. Neste encontro com o desconhecido. Na pergunta como encontrar Deus, a confusão para as pessoas é a ideia
de que elas precisam pelo conhecimento. Lendo livros, estudando, ouvindo palestras e adquirindo mais informações, mais conceitos e teorias sobre isso, que elas irão encontrar Deus. Assim, para as pessoas, a ideia consiste em buscar conhecimento ou em passar por experiências. A vida, para a maioria de nós, é tediosa, complicada e bastante repetitiva. Algo que nos coloca em quadros internos de constante insatisfação, dor e problemas. Assim, nós idealizamos algum nível de experiência, aonde neste novo nível nós possamos ali, naquela experiência, nos enriquecermos com Deus, com algo fora do conhecido. Mas aqui estamos dizendo para você que a presença da realidade, da verdade, sim, é a presença do desconhecido, daquilo que está fora do padrão do ego, do padrão da mente, do padrão dessa vida como nós conhecemos. Mas isso não é uma experiência. Você não tem um encontro com Deus no futuro. Ele não é uma realidade no futuro. Essa ideia de ele no futuro é uma crença presente. É parte do condicionamento que a mente tem. Porque nós aprendemos isso, adquirimos isso. É parte de uma informação, assim chamada espiritual, dos livros sagrados, de palestras que ouvimos. Nós situamos Deus no tempo e nós mesmos aqui, como alguém presente. Esse alguém é a pessoa que nós somos. Que o pensamento nos diz que somos. Assim nós estamos no tempo e Deus está no tempo. Porque se ele pode ser encontrado, ele necessita ser encontrado por alguém. E ele será encontrado depois. Não é uma realidade presente, é algo que está lá, em algum lugar, para ser encontrado. Assim está em uma base falsa a ideia de ter um encontro com Deus no futuro. Porque nós estamos colocando aqui a presença do tempo. Deus não pode ser uma realidade no tempo. Notem como isso é muito básico. A presença do tempo pressupõe aquilo que está dentro do tempo. A realidade divina está fora do tempo. Aquilo que está dentro do tempo está na limitação do tempo. A presença do tempo e a noção de espaço é algo presente em nós em razão da presença do pensamento. Nós temos a distância entre um objeto e o outro. Nós temos o espaço para percorrer de um ponto para o outro. Então, nós temos o espaço físico e o tempo cronológico. Neste sonho de existência, de manifestação, de universo, de mundo. No entanto, psicologicamente, toda a ideia de tempo e de espaço está dentro do pensamento. O pensamento é
o autor do tempo é o autor do espaço. Portanto, o que é o pensamento? Nós estamos lidando com uma imagem, com uma formulação mental. Estamos lidando, quando falamos do pensamento, estamos lidando com a memória. Quando é que você tem um pensamento? É quando você tem uma lembrança, que é uma memória. Sem a memória, sem a lembrança, não há pensamento. Esse pensamento é uma imagem no tempo, uma imagem no espaço. A realidade do encontro com Deus é a constatação daquilo que aqui está presente, mas além do tempo. Aqui se trata de algo que aqui está, mas que não faz parte do conhecido. E, portanto, o pensamento não pode reconhecer, porque não faz parte da memória. Você nasceu para a constatação da realidade, da verdade, da vida, de Deus. A natureza deste ser, que é você, quando a ilusão da pessoa, deste mim, deste eu, não está presente. A sua pergunta é como isso se torna possível. Isso se torna possível quando aprendemos a arte da meditação, que é se aproximar desse instante, sem o velho modelo do pensamento, desta mente que nós conhecemos, que é a mente que vive na programação do conhecimento e da experiência. Da mente que está vivendo com confusão, com problemas, com sofrimento. É a mente do eu, é a mente do ego. Há uma realidade aqui presente, ela é constatada quando nos aproximamos desse olhar para o momento presente sem o eu, sem o ego. Sem o meditador, fica claro a realidade da meditação. Meditação é estar no momento presente, neste ser, sem o sentido do eu. É isso que se mostra aqui e agora, quando temos a presença do autoconhecimento. Nossa ênfase aqui consiste em aprender como a mente funciona, como nós estamos funcionando. Neste aprender sobre o autoconhecimento, fica claro a realidade, a verdade do desconhecido. E quando temos a realidade do desconhecido, daquilo que aqui está presente, além do eu, é que temos a presença da sabedoria espiritual. Portanto, não é do conhecimento e da experiência que nós precisamos para resolver os problemas humanos, para resolver os nossos problemas, e sim da presença da sabedoria divina. É a sabedoria divina que nasce do autoconhecimento, que revela a verdade desse encontro com Deus. Não há qualquer separação entre você, a vida, e Deus neste encontro. É o que estamos aqui com você enfatizando, trabalhando, tomando ciência. Uma aproximação do momento sem a presença do pensador, que é a presença do pensamento.
essa qualidade de pensar que nós conhecemos, essa qualidade de ação que nós conhecemos, essa forma de nos posicionarmos na vida como uma entidade que se separa da vida, que nós conhecemos. Tudo isso faz parte do conhecido. O seu natural estado divino é a verdade deste ser, que é a presença do novo, que é a presença do desconhecido, que é a presença de Deus. É o que estamos aqui com você trabalhando, olhando de perto. Nós precisamos assumir a realidade daquilo que somos, tendo a direta compreensão da verdade que trazemos. Quando a mente está livre do passado, isso se mostra como sendo a única realidade, a única verdade. A verdade das pessoas, a verdade do mundo, a verdade de todas as situações. Porque toda essa ideia de pessoas que antes trazíamos em nós já não está mais presente. Não há pessoas lá fora. Não há pessoa aqui. Há uma realidade presente e é a vida acontecendo. Além do pensamento. Essa é a bem-aventurança suprema. Essa é a ciência da meditação, do verdadeiro encontro com Deus. Não há alguém presente. É Deus em expressão. É o amor presente. É a felicidade presente. É o que estamos aqui com você trabalhando. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo com você. São 2 dias de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link para participar desses encontros online. Fora os encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, se faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A pergunta é como adquirir a sabedoria? A presença da sabedoria é essa inteligência suprema. E como isso se torna possível nessa vida, quando eliminamos das nossas vidas, de fato, o sofrimento? Será que podemos aqui nos aproximarmos da ação que nos permite a liberação do sofrimento?